Olá, tudo bem? Você está aqui no quadro Entre Nós, do meu canal Ariana Manzoni, que é um canal sobre relacionamentos, frases, pensamentos, enfim, aqui tudo sobre relacionamento para você. E aí, eu vou trazer para você hoje uma história bem interessante sobre merecimento. Mas antes, deixa eu te explicar o que que é esse quadro. Aqui são histórias que as pessoas me mandam falando sobre o momento que está passando ou sobre uma situação que está perturbando, tudo relacionado a relacionamentos. Essas pessoas ou já foram clientes ou gostariam de ser clientes, são pessoas que entram em contato comigo e também que conheceram o canal de alguma maneira e que me mandaram aí a sua história. Para você mandar a sua também, é só olhar aqui na descrição do vídeo o contato, tem tanto por e-mail quanto pelo WhatsApp, e também tem um site que lá eu falo sobre as minhas leituras de tarô, tá? Então vamos lá. Não deixe de mandar a sua história também. Então vamos começar aqui. Como eu disse, é uma história sobre merecimento. E a pessoa, ela manda: Ariana, eu sinto que a minha vida tá virando tudo ao mesmo tempo de cabeça para baixo. Parece que cada área está pedindo uma decisão que eu não sei tomar. Eu acordo com uma sensação de peso no peito, como se tivesse uma lista interminável me esperando todos os dias. E quando eu acho que eu estou conseguindo dar aquela respirada, alguma coisa puxa os meus pensamentos de volta para aquelas dúvidas que eu finjo não ver. A primeira parte dessa história é sobre o meu trabalho. Então aqui eu venho lutando tanto para melhorar, para ganhar mais, para me posicionar de uma forma melhor, que às vezes eu sinto que não tenho mais energia para continuar insistindo. Todo ano eu faço promessas para mim mesma, que eu vou crescer, que eu vou prosperar, que eu finalmente vou ter o retorno que eu mereço. Só que na prática parece que sempre tem alguma coisa travando. Eu faço, me dedico, corro atrás, entrego tudo o que eu posso, mas fico com aquela sensação de que o universo está sempre testando a minha paciência. E aí, já aconteceu isso com você também? Comenta aqui. Aquele momento que parece que a coisa não vai, não anda de jeito nenhum. Me conta aqui nos comentários. Bom, continuando. Eu observo pessoas ao meu redor conseguindo coisas mais rápido, recebendo oportunidades, sendo reconhecidas. E eu fico ali tentando acreditar que o meu tempo vai chegar também. Só que nesses últimos meses essa esperança parece cansada. Eu tenho medo de ficar estagnada. Medo de estar presa num ciclo em que eu me esforço e o resultado nunca aparece. Isso me deixa confusa, irritada e às vezes até triste. E eu só queria enxergar passos reais para frente, sabe? Pelo menos um sinal de que meu esforço está sendo visto por alguém além de mim. Então, como se não bastasse essa bagunça na minha cabeça, minha vida amorosa resolveu participar desse caos todo. Oh, meu Deus, tadinha. Antes da gente, então, para não vamos bagunçar aqui a nossa história, então vamos tirar o tarô primeiro para ela sobre o trabalho dela e depois a gente vê a parte do relacionamento. Porque o tarô, até para dar uma explicaçãozinha, o tarô ele é muito específico, então a gente é bom não misturar os assuntos, porque senão mistura a resposta também, né. Então, vamos ver aqui sobre essa questão do trabalho dela. Eu vou tirar primeiro o porquê que a vida dela tá travando, assim, não vai para frente, qual que é o motivo disso tá acontecendo, tá bom, minha querida? Então, segura aí que a gente já vai ver o porquê que não vai, que motivo que é. Olha que interessante, minha querida, que saiu. Sai aqui o Príncipe de Paus. Príncipe de Paus é uma carta que fala para você sobre ação, sobre aquilo que você vai lá e faz, sobre aonde está indo a sua força, a sua energia. E a segunda carta é a carta da virtude, que é o 3 de paus aqui. Então, juntando essas duas cartas, o que está travando? A pergunta que eu te faço é:
Você está colocando energia sobre aquilo que de fato mexe com o seu coração? Mexe com quem você é e com aquilo que de fato você quer fazer? Você está trabalhando numa área que você ama, que de fato faz você feliz? Se caso estiver, de repente você está colocando atitudes, ações de uma maneira muito exagerada, porque assim, o príncipe de paus, ele é uma carta que chega lá e faz, 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 só que é como se fizesse, nesse sentido, para não dar resultado, fizesse em vão. Então é momento de você parar, respirar e entender onde que você está colocando essa força toda, né. Caso você não trabalhe naquilo que você ama, que vibra com você, que faz você ter aquela vontade de acordar e falar: "Putz, eu tô indo trabalhar, cara, que gostoso", né. Gente, eu sei que é difícil isso, mas existe, viu, existe isso sim. Se não é essa situação, tá aí o problema, porque você tem que colocar a sua força em cima da sua virtude, em cima daquilo que mexe com você, daquilo que faz você vibrar, daquilo que faz você ter aquele tesão de levantar da cama e fazer, entendeu? Então, uma boa dica aqui é você, entender primeiro a situação que você tá no seu trabalho, né. Eu vou tirar aqui uma outra cartinha, se você, após fazer essa análise, que essa análise, se a gente estivesse aqui ao vivo tirando o tarô, a gente estaria conversando sobre isso e entenderia melhor a sua situação e desbravaria todas as possíveis situações, sobre o seu trabalho, né. Mas como a gente não é um atendimento ao vivo, online, vamos tentar entender com o tarô quais são os próximos passos para você resolver essa situação. O que que você deve fazer para que você consiga, hã, dar um direcionamento para isso, né. Olha só, que interessante. Sai a carta aqui do carro. A carta do carro é uma carta interessante, porque ela fala sobre direcionamento. Fala que, assim, você vai conseguir chegar aonde você deseja, você vai conseguir ter os frutos do que você quer, por mais que o caminho pareça tortuoso. Só que a carta do carro, quando ela chega, ela fala para você realmente fazer essa pergunta se o caminho que você está seguindo é o caminho que você quer seguir de fato ou você está sendo obrigada a ir por aquele caminho. Então, até eu vou deixar uma dica aqui, tem o canal chamado Bruxas do Baralho, que eu faço junto com a Luana, e lá tem um episódio só sobre a carta do carro. É interessante você dar uma olhadinha lá, porque vai dar muitas dicas para você a respeito da interpretação dessa carta. Mas, no seu caso aqui, já direcionando a sua leitura, a carta do carro ela fala que você tá no caminho assim, de conseguir o que você deseja, do resultado. Só que você tem que prestar atenção se o processo está sendo condizente com aquilo que você quer, com aquilo que você deseja. Porque, por exemplo, não tem aquela frase que todos os caminhos levam a Roma? Mas e aí, você escolheu o caminho certo, um caminho mais difícil, o caminho mais tortuoso? Você escolheu o carro certo para ir? Qual meio de transporte? Está indo a pé? Então são essas situações. Então, assim, o seu objetivo tá certo, você tá com um objetivo bonitinho, mas e a forma como você está buscando esse seu objetivo? É isso que você tem que questionar. Então o que que você tem que fazer, né, porque a pergunta é o que que você tem que fazer? É olhar a maneira como você está buscando esse objetivo, analisar isso. A carta do carro pede uma análise para você, tá bom? Então vamos continuar aqui com a história dela. Então ela falou que a vida amorosa tá participando desse caos todo. Então tem um cara que apareceu recentemente. Uma pessoa que eu achei que poderia significar alguma coisa. Ele tem um jeito leve, espontâneo, parece aí interessado, parece querer algo mais. Só que eu não sei se ele vai voltar a se aproximar. Eu não sei se aquilo que eu senti no começo foi real ou foi só fruto de uma carência de alguém que só queria parar de remar sozinha.
Ele me deixou curiosa, esperançosa, mas ao mesmo tempo com aquele pé atrás que nunca descansa. Eu não consigo saber se devo esperar algo dali ou não. E isso também pesa. Mas o que me mais confunde é o outro, aquele que já faz parte da minha história lá atrás. Aquele que conhece meus medos antigos, aquilo que mexe comigo, de um jeito que ninguém consegue. Ele está passando por uma fase difícil e eu sinto que ele ainda mexe comigo de uma forma que eu não sei controlar. É como se uma parte de mim ainda estivesse ligada a ele, mesmo sabendo que aquele passado foi cheio de altos e baixos. Ah, tá, entendi. Então ele é uma pessoa do seu passado que ainda mexe com você. Tá. Ele me procura quando está fragilizado, mas não quando está disponível. Isso me faz pensar se eu realmente sou alguém importante ou apenas um porto seguro temporário. E eu fico imaginando mil cenários. Será que ele ainda sente alguma coisa? Será que existe uma chance de recomeçar? Ou será que eu tô presa num sentimento que já não tem espaço para crescer? E eu tento ser racional e seguir em frente, mas no fundo existe um pedaço meu que sempre olha para trás quando se trata dele. Talvez seja um costume, talvez seja uma esperança, às vezes só medo de recomeçar do zero. Eu não sei. Só sei que esses sentimentos aparecem nas horas erradas e deixa tudo embaralhado. E o mais irônico, Ari, é que no meio dessa confusão toda, eu me sinto dividida entre duas sensações. O desejo de um futuro novo que me acolha de verdade e o fantasma de algo antigo que insiste em me puxar de volta. Como se eu tivesse sempre entre o que eu mereço e o que eu ainda tenho medo de perder. E eu descrevo porque eu preciso de clareza. Eu preciso saber o que faz sentido de verdade e o que está me segurando. E o que pode realmente crescer. Porque eu não quero continuar vivendo essa bagunça emocional que não me deixa aproveitar nada por inteiro. E eu só quero paz para sentir o que é meu e deixar ir o que não é mais. Então vamos lá, minha querida. É, eu gosto de dar minha opinião antes de tirar o tarô, né? Até para saber nada não, para para dar minha opinião mesmo. Eu acho que assim, é que aqui você está colocando a sua vida em 2 situações apenas. Dessa pessoa que apareceu agora, que só aparece quando, né, assim, quando ele quer, mas não tem um direcionamento aí e tal. E essa pessoa do passado que aparece nos momentos de fragilidade dele, né. Só que não existe só essas 2 pessoas no mundo, só essas 2 opções para você. De repente você está se fechando naquilo que você conhece e talvez você esteja com medo do desconhecido, daquilo que possa vir a acontecer, que é o que você falou aqui embaixo, né, que você pode estar com medo do novo, né. Então, eu vou tirar uma cartinha para cada uma dessas pessoas aqui que você citou, então, só para eu pegar aqui, da pessoa espontânea, né, o jeito leve e tal. Hã, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Você não sabe o que esperar dele, mas pelo jeito tá no comecinho, vocês estão, hã, se conhecendo, né, tá um se aproxima, não se aproxima. Tá, vamos ver dele aqui, se existe algum futuro nisso. Olha, me parece que não, viu, não tem um futuro, mas por quê? Vou te mostrar o porquê. Sai a carta aqui 5 de discos, na verdade, a 5 de discos ela fala sobre uma situação de descontentamento, de se sentir aí num momento em que você, hã, não sabe o que que vai ter, então é como se você se sentisse, hã, que não vai ganhar nada com isso, sabe. Mas por quê? Porque tem um medo, porque essa é a carta da lua junto, você tá com medo de se entregar, você tá com medo de ir atrás do desconhecido, daquilo novo, né. Então o problema aqui não é o relacionamento ou a pessoa, é o seu medo.
Então, o que vai dar, o tarô ele não falou se dá ou não, mas ele falou que você precisa tirar esse medo e ser corajosa e tentar algo. Por mais que não dê certo, por mais que possa doer um pouquinho, é uma questão que você precisa abandonar o medo para experimentar coisas novas, até porque, em termos de relacionamento, você precisa experimentar para saber o que que você deseja e o que você não deseja. Dentro de conhecer pessoas, existe momentos em que você precisa olhar: "Ah, isso eu gosto, isso eu aceito, aquilo eu não aceito", e você só vai saber disso experimentando, conhecendo pessoas, sabendo, conviver com essas diferenças, convivendo com as diferenças entre essas pessoas, né. Em relação ao rapaz do passado, olha, o rapaz do passado é complicado. Sai aqui a carta, Príncipe de Copas. O Príncipe de Copas é uma carta, assim, extremamente emotiva, eh, é uma pessoa que traz uma emoção exacerbada, é dramático, e ele acaba falando para você, falando não, vindo atrás de você quando ele tá com essas emoções descompensadas. Então, de repente, com essa pessoa aí do passado, talvez vocês seriam bons amigos. Né, mas eu não sei se de repente você consegue separar isso, né. Ele te vê como alguém que dá um suporte emocional para ele, né. Então, vou perguntar aqui se ele tem alguma intenção. Olha, sai o As de Paus, ele até tenta ter uma intenção, mas ele é emocionalmente, complicado. Então, não sei se vai virar muito daí não, porque se você ficar sempre fazendo esse papel de terapeuta dele, ele sempre vai procurar você dessa forma. Então, ou você dá um basta e inicia algo diferente num sentido mais, voltado a um relacionamento do que ficar fazendo papel de terapeuta para ele, né. Se você continuar aceitando ele nesses momentos em que ele está fragilizado, ele sempre virá para você com a sua permissão nos momentos de fragilidade. Então, assim, não vai mudar muita coisa, mas quem tem que impor esse limite e iniciar algo novo é você, né. E aí, eu vou tirar uma cartinha aqui num contexto geral, para saber como que vai estar a sua vida aí nos próximos 30 dias. Um conselho, na verdade, né, da espiritualidade para você conseguir resolver todas essas questões, mas um conselho para você, seu, íntimo, espiritual, tá bom? Olha! A carta do universo, essa é a carta do universo. Essa carta fala para você encerrar ciclos que não fazem mais parte da sua vida, para você dar um basta naquilo que não te serve mais, porque já deu todas as dicas para você. Aqui mesmo no texto que você me manda, você fala que tem coisas que não tá indo, não parece mais ser boas para você. E é para você encerrar esses ciclos, para dar espaço para o novo, né, que nem nós mulheres gostamos de várias roupas, se a gente não deixa espaço no nosso guarda-roupa, não tem espaço para a gente comprar coisa nova, né. E aí, ou você vai colocar um guarda-roupa maior, né, no lado emocional não tem disso, não existe guarda-roupa maior para o nosso lado emocional. Então você tem que tirar aquilo que não te serve mais, mandar para fora aquilo que chega, já deu, deu um basta. A carta do universo, na verdade, está te respondendo tudo isso aqui, né, que você, as suas dúvidas. O que, inclusive, no seu trabalho, pensa o que que não te serve mais no seu trabalho, o que que você está fazendo, 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 e está dando resultado, né? Dê um basta naquilo que é preciso reciclar da sua vida. Então é isso, minha querida. Espero ter ajudado aqui na. Muito obrigada, né, primeiramente por você ter enviado aqui o seu momento de vida. Eu sei que não é fácil. Te desejo muita luz aí, sabedoria no seu caminho para você conseguir direcionar da melhor forma aquilo que você precisa, né? E o tarô veio aí com uns conselhos bem interessantes para você, tá? Um beijo e deixo novamente aqui o recadinho para o pessoal que está assistindo. Curtam, compartilhem, mande para aquela amiga que está com aquela dúvida e de repente não tem alguém para tirar a dúvida dela, fala para ela mandar aqui para mim,
você também, né. E é isso, um beijo, tudo de bom para vocês. Até a próxima. Não mexendo.